Bom dia a todos e a todas, aos irmãos e irmãs que estão conosco nesta manhã. Que Deus possa falar aos nossos corações através da lição e que nós possamos estar sendo abençoados pelo Senhor. E que o nosso Deus esteja com cada um dos irmãos, com cada lar, abençoando, protegendo a cada um. Amém? Quero estar trazendo neste primeiro momento uma pequena introdução, ainda falando da lição que divinamente o pastor Jaime trouxe para nós na semana passada, a qual tinha por título A Diversidade Traz Maturidade. E um dos textos que ele trouxe foi o texto de Tiago, capítulo 1, os versos 2, 3 e 4, que diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Repetindo, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Quando o pastor Jaime, semana passada, estava ministrando a lição e falando desse texto, imediatamente veio à minha mente o tempo em que eu passei em casa, no período de aproximadamente 2 anos, por ocasião do meu acidente. E só quem passa por esse tipo de adversidade é que sabe o quanto é difícil quando a gente se depara com um versículo desse de Tiago, dizendo que sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Dizer que a gente está feliz por passar por um tipo de provação dessa é complicado. Mas com o passar do tempo, Deus foi mostrando, Deus foi ministrando ao meu coração, e eu fui entendendo que, como diz o versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que tudo está sobre a vontade de Deus. É que daí a gente vai entendendo o porquê de certas coisas acontecerem, porque a gente tem que passar por esses tipos de adversidades, né? O próprio Jesus teve um momento que passou pelo deserto também, e o que fica é que todo um momento de adversidade, todo momento de luta, de aflição, a gente sai desses momentos mais fortalecidos, mais fortes e mais preparados, né? Então, por isso que eu digo que Deus está no controle de todas as coisas, e que se a gente está passando, tem que passar, ou passou, ou vai passar por algum tipo de adversidade, por tipo de aflições, né? É que Deus permite para nos fortalecer, e que a cada luta, a cada adversidade, a gente possa sair cada vez mais forte para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? E eu trouxe para mim também como ponto-chave desta lição a diversidade traz maturidade, aonde dizia em um dos pontos que a diversidade ela é pedagógica. E lembro que o pastor Jaime dizia que pedagógica porque nos ensina. E eu creio que nos ensina não pouco, nos ensina muito, né? Portanto, aprendemos muito nesses momentos de adversidade. Principalmente, aprendemos a confiar e a depender totalmente de Deus, né? E o importante aqui o versículo de Salmos 34:19, que diz que os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas, né? Então a palavra está dizendo que é por muitas aflições, não são poucas aflições, mas a palavra está nos garantindo que o Senhor
nos livra de todas elas. Então não importa se é pouco, se é muita, se a adversidade é difícil, se não é difícil, a certeza e a garantia que a palavra nos dá é que o Senhor nos livra de todas elas. E que a cada luta, a cada dificuldade, como eu disse, a gente possa sair mais fortalecidos no Senhor, né? E que Deus possa, a cada luta, a cada dificuldade, a cada provação, a cada adversidade, ministrar aos nossos corações e que nós possamos, assim como o Tiago está dizendo ali, ó, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, que nós possamos ter a garantia no coração de que Deus está no controle de todas as coisas, e que, pois vocês sabem que quando a fé vence as provações, ela produz perseverança. Então persevere no Senhor, porque Ele nos livra de todas elas. Amém? E a lição 3, que é a lição de hoje, ela se encontra, para quem tem a revista, na página 22, e tem como título Oração como Refúgio. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. E a oração é um ato de comunicação com Deus, e ao longo de toda a história do povo de Deus, vemos a oração como uma arma, um escudo e um refúgio. Nos momentos de paz e tranquilidade, bem como nos momentos de dificuldade, guerras e sofrimento. A oração é um refúgio. A oração é um refúgio. Eu quero tomar a liberdade de, como nós estamos falando de oração nesta manhã, compartilhar com os amados a letra de uma canção que fala muito forte ao meu coração, onde diz assim para nós, ó, preste atenção. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio! Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Falar com Deus é preciso, pois Ele é fonte de todo o poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem para a alma. Falar com Deus me satisfaz. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem para a alma. Falar com Deus me satisfaz. Mesmos? Que assim como essa letra falou muito e fala ao meu coração, que possa ter falado ao coração dos amados também. Então, ali na página 22, no começo da nossa lição, está dizendo assim: no período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial e vivia momentos de prosperidade. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e adoração. E o primeiro texto que o autor da revista, o Gelson Gonçalves Sardinha, traz para nós é o de 2 Crônicas 7, 12, 13 e 14, um versículo muito atual para os nossos tempos. Diz assim a palavra: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo, olha aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. Amém? Então, no presente momento, o mundo passa por uma pandemia de Covid. As vacinas ainda não são suficientes. Portanto, só nos resta nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e das orações. Então, enquanto não tem, vacina para todo mundo aí, vacina disponível, a gente passa por esse momento de dificuldade e tendo a certeza que o que nos resta é nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e por meio das nossas orações. Lá quase no final da lição, na página 25, tem ali um quadrinho que diz sobre as leituras diárias. E eu tomei a liberdade de estar trazendo para nós as leituras diárias da semana. E tem ali, na segunda-feira, o Salmo 90. E vai ser sobre os salmos. E a cada salmo, a cada dia, eu separei um versículo. Que nem segunda-feira, Salmo 90, eu separei o versículo 13. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. O salmo atual para nós também, Repetindo aí o salmo, olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos, Ó Senhor, tem compaixão da nossa cidade, tem compaixão do nosso país, tem compaixão, Senhor, do nosso mundo. Na terça-feira foi o Salmo 40, eu separei o versículo 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Na quarta-feira foi a vez do Salmo 34. Eu separei para nós o versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Na quinta-feira foi o Salmo 46 e eu separei o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém, Jesus. Na sexta-feira foi o Salmo 71, separei o versículo 14, diz assim, eu sempre porei a minha esperança em ti, e em ti te louvarei mais e mais, anunciarei que tu és fiel. Amém. No sábado, Salmo 84, separei o verso 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos para mim, ó Deus de Jacó. Que Deus possa estar inclinando a cada dia os seus ouvidos ao nosso clamor, às nossas orações. E para fechar no domingo foi os vez do Salmo 91. Olha só o versículo que eu separei, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, ó Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que for. Vamos repetir aí, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, ó Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que for. Que cuide de mim, que cuide de você, aonde quer que formos. Amém? Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Como os pontos da nossa lição vai estar falando sobre refúgio, eu procurei uma palavra, que fosse sinônimo dessa palavra refúgio para facilitar o nosso
entendimento. E o sinônimo mais aproximado que eu cheguei aqui da palavra refúgio seria um lugar seguro. Então, refúgio, lugar seguro. E o primeiro ponto, nós vamos ter 4 pontos nesta manhã, que estão na página 23, na página 24 da nossa revista. E o primeiro ponto vai falar para nós que a oração é refúgio por meio da fé. Então, oração é refúgio por meio da fé. Em Hebreus 11, o versículo 6, vai dizer para nós assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos e por meio de intermédio do seu Filho Jesus e dos ensinamentos bíblicos. Com base na afirmação bíblica de que Deus é pessoal, vivo, conhecedor de todas as coisas, infinitamente sábio e todo-poderoso, cremos que Ele pode nos ouvir e nos ajudar. Em Romanos 1:17, a parte B, diz que o justo viverá por fé. A oração de uma pessoa tornada justa pela fé é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. É por isso que essa oração, então, ela é eficaz, porque ela procura a vontade do Senhor. A resposta à oração estava ligada à justiça e à misericórdia de Deus. Então, o primeiro ponto, por meio da fé. A oração, refúgio por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O segundo ponto, oração é refúgio por meio da adoração. Abacuque 3, verso 17 e o verso 18. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Deus, portanto, Ele é amor e demonstrou esse amor entregando seu Filho Jesus. Nosso amor deve ser expresso assim como foi o amor de Deus, por meio de atos e palavras. Às vezes, as pessoas acham difícil dizer eu te amo até mesmo para Deus. Então, imagine para as outras pessoas. Porém, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressarmos em oração os nossos sentimentos por aquele que, em última análise, é responsável por tudo que somos. Na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia de nossa vida não somos nós, nem os outros, nem nosso trabalho, mas somente Deus. Para fechar o ponto 2, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da adoração. Portanto, ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da oração. Amém? Terceiro ponto. Oração é refúgio por meio da confissão. Então, olha, o primeiro por meio da fé, o segundo por meio da adoração
e agora por meio da confissão. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém a sua palavra. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui vemos arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que, por meio da oração, reconhecem a sua pecaminosidade. Romanos 10:9, ao saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Precisamos procurar no refúgio da oração, a sós com Deus, no nosso momento, confessar e clamarmos a Deus por perdão. Para fechar aqui o ponto 3, Mateus 6:6, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que te vê no secreto, vai conceder o desejo do seu coração, lhe dará então a sua recompensa. Amém? Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que te vê o que você está fazendo no secreto, lhe dará a recompensa. Aleluia, Senhor. Quarto ponto, oração é refúgio por meio de louvor. Lembram? Primeiro por meio da fé, segundo por meio da adoração, terceiro por meio da confissão e agora, para fecharmos, oração e refúgio por meio do louvor. E para falar em louvor, não podia deixar de trazer para nós o Salmo 150. Olha aí, ó. Lembram? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufo e com flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa, recebe naturalmente o nosso louvor, o nosso maior louvor. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos. O povo de Deus louva a Ele com sinceridade por Ele ser quem Ele é, por suas obras e por suas palavras. O apóstolo Paulo sempre louvava ao Senhor por meio das orações. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e oravam ao Senhor, mesmo estando em situação tão indigna e cruel. A fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações. Da mesma forma, hoje, em meio a toda essa pandemia do Covid-19, precisamos também estarmos esperançosos e mantermos a nossa fé em Deus. Amém? Então, nossos 4 pontos de hoje: pela fé, pela adoração, pela confissão e pelo louvor. E na nossa conclusão, diz assim, preste atenção:
O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. O pecado ele é tratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença espiritual trouxe, portanto, a morte física e espiritual do homem. Para que haja cura dessa doença, só há uma alternativa, uma só vacina: o perdão de Deus Pai, por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Assim como precisamos de uma vacina contra o Covid-19, precisamos da salvação que só Jesus pode nos outorgar. Portanto, assim como precisamos de uma vacina contra o Covid-19, precisamos da salvação que só Jesus pode nos outorgar. Amém? Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem outro caminho de chegarmos ao Pai a não ser através de Jesus. Jesus, a nossa vacina eficaz. Amém? Para pensarmos e refletirmos e fecharmos esse momento, com qual frequência você tem consultado sua carteira de vacinação? Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus. Com qual frequência você tem consultado sua carteira de vacinação? Tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos? Ok? Jesus tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos? Tem consultado o Senhor Jesus? Tem se sentido longe da pandemia? Tem se mantido longe da pandemia? Longe do pecado? Tem passado algum tempo no refúgio? Lembra? No lugar secreto, no teu quarto? Tem passado algum tempo no refúgio orando para restaurar a sua fé? Para pensarmos e refletirmos aí nesses pontos que o autor deixou para nós. Então, a certeza é que Deus nos ouve e nos responde. Salmo 34:4. Pedi ajuda ao Senhor e Ele me respondeu. Amém? Pedi ajuda ao Senhor e Ele me respondeu. Peça, se precisa, ajuda ao Senhor, que com certeza Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Que Deus possa nos abençoar e que ficou alguma coisa, alguma dúvida, algum questionamento. Ao fecharmos, ao concluirmos este vídeo, nós vamos dar sequência e vamos estar debatendo, tirando dúvida, conversando. Então, continue junto com a gente aí. Obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e falando aos nossos corações a cada lição ministrada por nossos professores e que nós possamos estar sempre juntos, aprendendo mais e mais do Senhor. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos guarda, Deus nos proteja, Deus nos livre, Deus nos abençoe. Amém? Fiquem todos com Deus.